Major ID, você deve ter um testemunho sobre a verdade e a descrição. Sim, senhor. Veja claramente. Prefeito Conselho Municipal. Qual é a sua ocupação? Sou detetive da Polícia Estadual de Kentucky, atualmente no posto 15. E há quanto tempo você está na força da VMSA? Desde 2013. E antes disso você trabalhou em outro lugar? Trabalhei no Departamento de Polícia de Lexington por uns 2 anos e também no de Campbellsville. Quando você virou detetive? Em 2007. E quantos homicídios você já investigou? O posto 15 cobre 11 condados. Em um ano normal, nós investigamos de 10 a 15 homicídios por ano. Então, eu faço isso desde 2007, não sei como isso funciona por aí, mas é bastante. E você participou da investigação desse caso específico? Sim, senhora. E como você se envolveu nesse caso? Fui contatado no dia 26 de setembro. Na verdade, eu estava no posto quando chegou a ligação do departamento do xerife do condado de Cumberland, do 900, e um informando que eles haviam localizado um corpo na Glasgow Road, número 3619. O sargento detetive Billy Gregory me orientou a ir até o local, então eu deixei o posto logo depois disso. Como você recebe certos casos? Normalmente é o sargento detetive quem faz as designações. Isso varia. Às vezes, se alguém pegou um caso de homicídio recentemente, quando aparece um novo, eles tentam passar para outra pessoa só para você não ficar com todos os casos. Mas geralmente, quando temos um caso de homicídio, todos os detetives do posto acabam se envolvendo de alguma forma. Ou você pode ser designado para coletar evidências e fotografar a cena, ou pode ser designado para ir até as casas das pessoas, ou, normalmente, há pelo menos 3 ou 4 detetives envolvidos em toda a investigação de homicídio. Sobre seu trabalho como detetive, você investiga só uma área? É responsável só por assassinatos ou outros casos também? Casos de homicídio agora no condado de Washington, esse é o ponto mais ao norte que chegamos, quero dizer. Já tive casos no condado de Cumberland, no condado de Crow. Está espalhado por toda parte. Isso ocorre porque revezamos nas chamadas. Se você é o detetive de plantão e surge um homicídio, vai assumir o caso de qualquer forma, já que está de plantão. Você estava de plantão naquela hora? Não. Na verdade, eles chegaram durante nosso horário normal de trabalho e eu só estava no posto. Então acabei sendo designado para o caso. Alguém mais te ajudou a investigar esse caso? Sim, o detetive Debris soube que eu o encontrei. Ele foi até o local. E depois o detetive Zach Stockman. O detetive Josh Deacon veio inicialmente e trabalhou no mandado de busca. Estou tentando lembrar de mais alguém, pelo menos de quem me vem à mente agora. Mas quanto a quem estava liderando a investigação? Eu era o responsável pelo caso. Agora, assim que você chegou ao local, quais medidas você tomou em relação à investigação, à sua investigação inicial? Quando cheguei lá pela primeira vez, a cena já estava isolada e um patrulheiro mantinha o local do crime. Quando cheguei lá pela primeira vez, a primeira coisa que fiz foi conversei diretamente com o xerife da época, Scott Daniels, e ele estava me descrevendo o caso de pessoa desaparecida que eles tinham e suspeitavam que fosse a pessoa desaparecida daquele caso. Logo depois disso, é claro, fiquei sabendo de como o corpo foi descoberto quando o corretor de imóveis veio mostrar a propriedade e esse tipo de coisa. Pouco tempo depois disso, eu e o detetive Bree, nós passamos pela cena, fotografamos a vítima enquanto avançávamos só para ver o que estávamos observando. Estávamos analisando as fotos da cena do crime. A vítima estava bastante decomposta. Não dava realmente para saber quantas vezes ele tinha sido baleado. Percebi que havia ao menos 2 ferimentos de bala na cabeça. Só havia uma cápsula de bala lá, o que para mim já era um indicativo inicial de que parecia que alguém tinha recolhido ou removido as cápsulas da cena. Mas por que isso? Por que isso foi um indicativo para você? Ele tem mais de um ferimento de bala, só tem uma cápsula lá dentro. Isso seria típico de alguém tentando encobrir a cena do crime. Recolher as cápsulas para removê-las do local, assim você não poderia fazer testes balísticos ou analisá-las. Agora, em relação à cápsula, o que você percebeu sobre ela?
Era uma cápsula D4 de calibre 45. E quem era o corpo que estava deitado lá? Michael Hardy. Agora, você já tinha ouvido esse nome antes daquele dia específico em Parkinson? Sim. Na semana anterior, eu estava no posto, no escritório dos detetives, e o capitão Scott tinha recebido telefonemas de Julie Hardy. Logo após receber uma ligação, ele precisou voltar ao escritório e apenas me contou sobre isso. Porque eu acho que, mesmo naquele momento, ele achou um pouco bizarra ou suspeita aquela conversa. Você ouviu esse nome porque Michael Hardy estava desaparecido, certo? Sim. Ele estava me contando que o departamento do xerife do condado de Clay era o responsável pelo caso da pessoa desaparecida, mas que ela tinha ligado para a delegacia, e de novo, só pela estranheza disso. Agora você disse que o corpo dele estava decomposto e falou sobre o estado dele. Em que estado estava a casa quando você chegou? Estava vazia. Não havia móveis nem nada desse tipo. Você já ouviu a descrição? Há uma casa principal e uma garagem entre as duas propriedades. Havia uma casa menor e foi na casa menor que o corpo dele estava. Conversando com os proprietários, pelo que entendi, acho que eles se mudaram para Bowling Green em julho daquele ano e colocaram a propriedade à venda não muito tempo depois. Então ela ficou à venda basicamente em agosto e setembro. Agora, teve mais alguma coisa que você achou estranha na cena em relação à limpeza? O caminhão da vítima estava dentro da garagem, o que simplesmente não fazia sentido nenhum. Quando você tem uma casa vazia à venda, essa garagem para 2 carros, e aí o caminhão está parado dentro da garagem, simplesmente não fazia sentido. Agora, depois de analisar a cena, você conversou com alguém ou entrevistou alguém? Sim, eu entrevistei Alan Sewell. E por que Alan Sewell? Eles indicaram Alan Sewell como a pessoa responsável pelo anúncio da propriedade e ele estava lá no local. Então o detetive Debris realmente entrevistou Tammy Walkers, a corretora de imóveis. Ele se preparava para entrevistar a corretora de imóveis de Bowling Green e os clientes que ela acompanhava para mostrar a propriedade. Então primeiro fui e entrevistei Alan Sewell. E que informações você obteve dele? Ele me disse que, antes dessa data, a última vez que alguém tinha ligado sobre a propriedade foi em 19 de setembro. Ele relatou, quer dizer, basicamente você ouviu, ele me passava as informações sobre a pessoa que ligou querendo ver a propriedade naquela época, que inicialmente ligaram e caiu na caixa postal dele. Eles deixaram uma mensagem na caixa postal e pouco tempo depois ele retornou a ligação e basicamente a conversa foi a mesma coisa que eles disseram na mensagem de voz. Eles deram a chave da residência para ele e ninguém tinha ligado sobre a propriedade entre aquele período, entre o dia 19 e o dia 26. Ele afirmou que tentou ligar e mandar mensagem mais tarde naquela noite para saber se a pessoa tinha interesse na propriedade, mas ela nunca respondeu ou entrou em contato. E ele também reproduziu para mim a mensagem de voz que tinha. Você disse que ouviu o correio de voz. Sim, senhora. Você reconheceu algo no correio de voz? No correio de voz, quando a pessoa pronuncia Glasgow, soou estranho para mim. Parecia alguém que... Não tinha como descrever, não parecia alguém daqui. Não era o único jeito de escolher um registro dos condes de Glasgow. Como eles pronunciaram? Para Glasgow, e no relato, é como uma pronúncia errada de Glasgow. E você ouviu a reportagem aqui ontem? Sim, senhora. E foi difícil de ouvir? Sim, senhora. Meritíssima, gostaríamos de reproduzi-lo novamente, pois agora temos uma configuração melhor. Nós temos que acabar com isso.
Você vai me ajudar? Sim. O problema que temos é que se você não conectar o sistema, isso não fica registrado com clareza. Mas antes ficou registrado com clareza. Então isso será audível e será captado pelo sistema. Portanto, se alguém quiser verificar o que é depois, vai aos lugares. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Talvez eu tenha que pagar para eles irem pegar seu copo, sabe? Sim, eu conheço Bruce Reynolds. Podemos ter um plano para pegar o cliente que está vindo, se você entendeu. Eu gostaria de levá-los para ver sua coleção de vidros lá em Burkeville. Por favor, fale com... Walter. Nós temos uma oportunidade de... dar uma olhada em um pedido para acesso hoje e vamos buscar até amanhã. Então, por favor, me ligue. Agora, isso representa fiel e precisamente a mensagem de voz que você ouviu em 26 de setembro. Sim, senhora. Depois de ouvir a mensagem de voz, você teve mais informações sobre quem ligou? Vou devolver isso ao escrivão. Então, depois de ouvir a gravação, ao invés de tentar ligar de volta para aquele número, a primeira coisa que fiz foi ligar para o analista de inteligência na sede 15. Pedi que ela checasse se o número de onde veio a mensagem de voz estava ligado a Keller Williams. Ela me disse que não estava. Então, perguntei se ela poderia procurar e ver se encontrava Bruce Reynolds na Keller Williams, se essa pessoa existia e se havia um número de telefone listado para ela. E ela encontrou, então eu liguei para esse número. Conversei brevemente com Bruce Reynolds, a pessoa que testemunhou aqui outro dia. Ele disse que nunca esteve em Burkesville, Kentucky, trabalhava na Keller Williams e morava em Louisville. A maioria das propriedades com que ele lidava ficava em Louisville, sul de Indiana. E qual era aquele número de telefone? Era 732.306.2550. E outras informações, depois que você conseguiu verificar isso, você descobriu sobre esse número de telefone? Quando ela pesquisou, também apareceu imediatamente e mostrava que era um celular pré-pago que não estava associado a nenhuma pessoa em particular. Então, depois que você entrevistou Alan Sewell e descobriu essa informação, que outras informações você descobriu na cena? Então, enquanto estávamos terminando na cena, bem, antes de tudo, por causa da caminhonete, de novo, só pela estranheza de toda a situação, ela estava estacionada na garagem e simplesmente não combinava com nada ali. Então eu tive que perguntar ao sargento Gregory, se essa caminhonete está dentro da garagem desde o dia 19, há uma boa chance de que possa haver alguma evidência lá. Pedi para manter a cena preservada à noite e chamar a equipe de perícia do laboratório na manhã seguinte, pois achei que poderíamos conseguir DNA, impressões digitais ou outra evidência durante o processamento. Ele concordou. Nós também, a vítima, Michael Harding, o telefone dele estava no bolso da frente. Fomos lá e removemos isso antes de retirarem o corpo da cena. Pedi novamente ao sargento Gregory que levasse o telefone ao laboratório no dia seguinte para começar a extrair os dados do telefone da vítima. O corpo ficou lá durante a noite? Não. Assim que removemos o telefone, o corpo foi removido da cena e ele foi enviado para Louisville para uma autópsia que aconteceu na manhã seguinte. Sobre o estojo de munição achado na casa, você encontrou mais alguma evidência lá dentro? Então nós procuramos, não conseguimos encontrar nenhum outro novamente, não conseguimos encontrar nenhum outro estojo de munição, mesmo depois que o corpo foi removido.
Já estava ficando meio tarde e sabíamos que iríamos isolar o local durante a noite e chamar a equipe de perícia para vir e processar o local. Então nós meio que paramos e encerramos naquele ponto. Eu e Deborah Debris, nós ainda estávamos na cena, mas ele recebeu uma ligação do xerife Brandon Boone dizendo que Jamie Hardy estava lá querendo saber o que estava acontecendo. Acho que o detetive Breed, pelo que me lembro, acho que ele realmente colocou ele no viva voz. Falei que se você puder pedir que ela nos encontre no departamento do xerife do condado de Cumberland, nós a encontraremos lá e conversaremos com ela. E novamente, naquele momento, eu só estava pensando em fazer a notificação de óbito. Então, nessa conversa, ele indicou que ela concordou em nos encontrar lá. Então, novamente, o pessoal de segurança que estava lá preservou a cena do crime e eu e a detetive Bree saímos e fomos para o departamento do xerife. Mas no dia seguinte, a detetive Debris voltou lá para se encontrar com o pessoal do laboratório responsável pela perícia da cena do crime. E naquela manhã, eles localizaram um projétil que havia atravessado a vítima, passado por uma parede e estava no chão de um cômodo adjacente. Você disse que esteve na cena do crime e foi lá fazer a perícia? Sim, senhora. Na manhã seguinte, no dia 27... Eles recolheram todas as evidências encontradas lá? Sim, eu acho, pelo que me lembro, acho que o detetive Debris foi quem realmente recolheu o projétil, mas eles processaram. Nossa unidade de processamento de cenas de crime funciona assim. Se puderem ir até o local, processam e coletam as evidências. Mas depois eles entregam para o detetive que está na cena e o detetive leva para registrar como evidência. E então, geralmente, é o oficial responsável pelo caso que depois faz o que chamam de KSB 26 no que diz respeito a enviar e encaminhar para o laboratório, e isso é muito bom. Você estava lá durante o processamento da cena? Não. Senhora. E você fez mais alguma entrevista no local? Não, no local não, senhora. Você sabe se alguém fez alguma varredura na vizinhança? Sim, detetive Debris. Ele te passou essa informação? Sim, senhora. Você recebeu alguma pista dele? Sim, ele me falou sobre essa entrevista com o Sr. Willis a respeito do que parece ser uma descrição do caminhão da vítima e do carro prata. Isso, eu não sei. A gente continua com isso. E então? Mas você não recebeu essa informação? Sim, eu fiz essa entrevista. Vamos falar sobre isso. Vocês aceitavam qualquer informação para resolver o caso? Sim, esse é o procedimento padrão em casos de homicídio, mesmo atuando mais em áreas rurais. Normalmente tentamos seguir isso. Realizamos uma varredura na vizinhança e contatamos todos os moradores para saber se viram ou ouviram algo. Seguimos todas as pistas que conseguimos. Sim, senhora. Vocês ainda não têm nenhum suspeito? Está correto. Ok, então você disse que Julie Harding, no dia 26, deveria se encontrar com você no departamento do xerife do condado de Cumberland. Sim, senhora. Quando você chegou, o que aconteceu? Então, quando chegamos lá, na verdade, estávamos conversando com o xerife e alguns dos policiais, e eles estavam nos contando novamente sobre esse caso de pessoa desaparecida. Desde o dia 19, e eles me explicaram que tinham câmeras no fórum e que realmente analisaram esse vídeo e localizaram imagens da caminhonete da vítima passando pelo fórum no dia 19. Então eu perguntei para ele, você pode me fazer uma cópia de qualquer vídeo que você tenha daquele dia? Na câmera voltada para o sul, parte das imagens já tinha sido sobrescrita, então eles só tinham mais ou menos 1 hora de gravação do momento em que a caminhonete do Michael Harding aparece na câmera voltada para o sul. Mas na câmera voltada para o norte, por algum motivo, eles ainda não tinham sobrescrito aquilo, então eu consegui um intervalo de tempo muito maior daquela câmera voltada para o norte. A outra coisa que eles explicaram logo no começo foi que o horário no relógio, ou melhor, o horário na câmera, estava atrasado 1 hora em relação ao horário real. E você conseguiu confirmar isso de alguma forma sobre o horário? Sim, na câmera voltada para o norte, ao assistir, se olhar de perto, há uma placa de banco lá fora e em certos momentos você pode ver que o banco, a hora no banco. No letreiro está correta. Quando recebeu a filmagem, você revisou? Sim, senhora. Eu não revisei.
Estávamos ocupados naquela noite e nos dias seguintes eu não revisei. E quando você está revisando, o que você está procurando? No início só tínhamos a descrição do carro prata, então procurei por ele, mas sem um intervalo de tempo definido. Eu tentei procurar, mas logo encontrei a caminhonete da vítima perto da praça. Eles já tinham localizado, então fiquei focado nisso. Eu não tinha muito. Estava tentando encontrar carros prata que passaram antes ou depois dele. Quando você começa a olhar para os carros, é meio chocante quantos carros prata existem. Teve um momento em que eu falei para o detetive Bree, você pode ligar de volta para ele e ver se consegue uma descrição melhor do carro? E ele ligou. Mas ele ligou de volta para conseguir uma descrição, mas a descrição, de novo, não era muito melhor. Ele só disse que era cinza ou prata, sem detalhar mais. E então, enquanto você estava no tribunal, Julie Harding apareceu? Não. Com base nas evidências, de que hora do dia estamos falando? Era final da noite. Não lembro ao certo o horário em que chegamos ao tribunal, mas o depoimento deve ter sido depois das 4. Estávamos lá e eles estavam nos mostrando o vídeo de vigilância do tribunal. E durante esse tempo, bem, na verdade eu tentei ligar para ela uma vez antes mesmo de sairmos do local. E eu liguei para o número que ela tinha usado para ligar para o capitão Brad Scott na semana anterior. Peguei o número com o pessoal. Ela já tinha esse número, pois ligou para o KSD na semana anterior. Sim. Na verdade, tentei ligar para ela antes de sairmos, mas caiu na caixa postal. Pensei que ela devia estar sem sinal, pois não sabia muito sobre isso. Então, quando estávamos lá no tribunal, naquele momento, não sei quanto tempo, provavelmente 1 ou 2 horas, ela não apareceu. Nesse período, tentei ligar para ela várias vezes, mas sempre caía na caixa postal. Cada vez eu deixava uma mensagem dizendo, sabe, aqui é o detetive Harding da Polícia Estadual, gostaria de falar com você sobre o seu marido, algo nesse sentido. E então, durante esse tempo, nós também identificamos a namorada de Michael Harding, Natasha Davis e Paul Wilma, um dos amigos dele. Então, nós entramos em contato com eles e combinamos para que viessem ao departamento do xerife do condado de Clay para uma entrevista. E o pensamento era, bem, vamos até o condado de Clay e talvez a gente vá, talvez ela acabe aparecendo, talvez ela tenha se confundido ou se perdido, ou algo assim. Talvez ela apareça de novo no departamento do xerife lá embaixo com o entrevistador de lá. Você não explicou ao xerife Boone o que estava acontecendo quando ele te ligou pela primeira vez sobre Julie Harding? Não. Não havia motivo para ele pedir que ela não atendesse suas ligações. Correto. Então você vai ao condado de Clay para entrevistar Natasha Davis e alguns amigos de Michael Harding. Você se lembra de quem mais você entrevistou além da Natasha? Entrevistamos Paul William e Natasha Davis. Que informações você obteve deles? Eles, quero dizer, de novo, o que veio à tona foi esse divórcio contencioso entre Michael e Julie Harding. Apenas uma descrição geral. Ambos falaram sobre como, no dia 19, Michael havia contado para os dois que ele tinha esse chamado de manutenção do sistema de climatização em Berksville e que planejava ir até lá verificar chamado de serviço de HVAC. Depois, iria a Baldwin Green buscar um smoking para o casamento do qual ele participaria naquele fim de semana. E novamente, durante toda a entrevista, ambos falaram sobre pequenos post-its na casa do Michael. Eles falaram sobre os problemas ou questões que estavam acontecendo em relação ao divórcio com Julie Harding, como ela tinha tirado o dinheiro da conta. Era um tema geral que era meio que a mesma coisa em relação ao divórcio. Elas souberam de outros conflitos que Michael enfrentava na época? Não. Depois de receber essa informação, você tentou contatar Julie Harding novamente? Sim, acho que tentei ligar para ela mais 1 ou 2 vezes quando estávamos no condado de Clay. Na manhã seguinte, no dia 27, na verdade, a primeira coisa que fiz foi ir até o posto da Polícia Estadual e ligar para ela de lá, de um telefone fixo antigo da Polícia Estadual. Só para ter certeza de que apareceria no telefone dela que a ligação estava vindo da Polícia Estadual de Kentucky, deixei uma mensagem para ela, mas não recebi retorno nem nada assim. Tentei ligar para ela mais 1 ou 2 vezes ao longo do dia, acho que no fim da noite do dia 27.
Liguei para ela de novo e recebi uma mensagem automática informando que a caixa postal estava cheia. Então, agora nesse ponto, o que aconteceu no dia seguinte? Então, no dia 27, eu recebi uma ligação do advogado de divórcio de Michael Harding, na Califórnia. Novamente, me passou as mesmas informações que eu tinha recebido na entrevista com o Slide na noite anterior, e ela acabou me enviando a papelada do divórcio que havia sido protocolada na Califórnia. Você lembra quando essa papelada do divórcio foi protocolada? Sim, foi protocolada em 25 de maio de 2025. Então, no mesmo ano, mas em maio, no dia 22. Sim. Você descobriu mais alguma informação sobre o divórcio deles? Sim, bem, os papéis do divórcio, quando ela me enviou, é claro que eu dei uma olhada neles e tem uma lista dos bens e tem um pouco sobre a disputa, ou seja, o que estava nos papéis do divórcio. Teve algum problema financeiro na Força Aérea? Sim. Então, também no dia 27, nas entrevistas da noite anterior, eles tinham falado sobre a Julie ter tirado esse dinheiro das contas. Apenas 2 dias antes de ela entrar com o pedido de divórcio. E então, no dia 27, eu fiz o que chamamos de relatório de atividade suspeita. E isso apenas corroborou o que Natasha Davis e Paul Willingham já vinham dizendo antes, que ela tinha feito saques. Apenas 2 dias antes de entrar com o pedido de divórcio, ela havia sacado $10.000 de diferentes contas no Tennessee. Você se lembra de como ela fez esse saque? Em que forma esse dinheiro foi retirado quando ela fez o saque? Sim, foi estranho. Então o dinheiro foi retirado de 3 contas diferentes e depois ela depositou tudo em uma conta separada, só no nome dela. E aí ela foi lá e sacou o dinheiro em espécie dessa conta no nome dela. Então ela pegou algum dinheiro em espécie? Sim, senhora. Ela fez tudo isso no mesmo dia? Sim, senhora. 2 dias antes dela pedir o divórcio? Sim, senhora. E o divórcio foi na Califórnia? Sim, senhora. Obrigada, conselheira. Sim, senhora. Agora que conseguiu essa informação, descobriu mais alguma coisa no dia seguinte? Acho que sim. Você descobriu alguma coisa com a autópsia? Sim. Então, eu conversei com o detetive Zack Scott, fui à autópsia e no trajeto do ferimento, durante a autópsia, eles descreveram como sendo uma cor laranja avermelhada que fazia parte do projétil. E claro, nós tínhamos recuperado um estojo de munição da Hornady da cena. Então eu estava meio que observando ao redor. Isso me chamou a atenção como algo estranho. E então eu descobri que as balas Hornady Critical Defense usam um tipo de gel laranja avermelhado inserido na ponta oca. E qual é o propósito disso? Então, uma ponta oca tradicional seria apenas um espaço aberto no centro. E o motivo de fazerem uma ponta oca é porque ela foi projetada para expandir. Balas são feitas para parar uma pessoa e, ao atingir o corpo humano, expandem e liberam toda a sua força internamente. Então, ao longo dos anos, o que os fabricantes de munição descobriram? Que muitas vezes, se for, de novo, quero dizer, você pode usar a hipótese de uma situação de defesa, mas se alguém for baleado e estiver usando, tipo, um casaco de inverno pesado, ou se for baleado através de um veículo ou algo assim, com aquela ponta oca tradicional, muitas vezes ela vai se abrir e expandir, mas não vai realmente penetrar na pessoa ou atravessar o carro. Então, o que eles começaram a fazer é colocar quase como um tipo de inserto de gelatina plástica dentro da ponta oca. E isso faz com que a ponta oca permaneça unida, o suficiente para que, se alguém for atingido através de um casaco de inverno pesado, ela penetre o casaco e entre no corpo antes de se expandir. O diferencial da Hornady é que eles usam essa gelatina balística de cor laranja avermelhada na ponta oca. A maioria das pontas ocas que você vê que usam isso geralmente é apenas de plástico transparente. Como você confirmou isso com o relatório do médico legista? O médico legista, na verdade, menciona isso em seu laudo de autópsia, ou no laudo de autópsia dele ou dela. Em algumas das feridas descritas, eles mencionaram aquela cor avermelhada alaranjada.
Eles disseram que era parte do projétil, mas isso pode ser visto na autópsia. E quantas vezes naquele momento o que você conseguiu descobrir sobre quantas vezes ele foi baleado? Que ele foi baleado 4 vezes, 2 na cabeça e 2 no corpo. Você disse que sem ver o primeiro era difícil determinar a quantidade de imediato. Sim, parecia que ele havia sido baleado no local, mas o nível de decomposição era tão ruim que levantamos o corpo sabendo que ele passaria por autópsia de qualquer forma. Agora, alguma arma foi recuperada na cena do crime? Havia uma arma. No dia seguinte, quando a equipe da cena do crime fez a perícia, havia uma pistola Glock calibre .40 que estava dentro de um dos compartimentos do console central. E não batia com o que tínhamos encontrado. Não, esse é o ponto. De novo, o estojo da cápsula era de calibre .45 e a arma na caminhonete era de calibre .40. Tínhamos 2 armas de calibres diferentes. E era uma das armas que foi mencionada anteriormente do Sr. Lightning? Sim, senhor. Sim, senhora. Isso é com isso. Sim, senhor. Você encontrou alguma arma que correspondesse a um dos disparos? Não, senhora, não na cena. Então, que outras informações você tinha da cena para a discussão com os voluntários? Da cena. E quanto ao celular, você chegou a descobrir alguma coisa pelo celular? Então eu só comecei a receber informações do celular no dia 29. Na noite do dia 27, Natasha Davis entrou em contato comigo. Eu tinha dado meu cartão de visita para ela quando fizemos uma entrevista com ela na noite anterior lá embaixo, mas ela me ligou e disse que Julie Harding tinha entrado em contato com ela sobre pegar esse cachorro, o cachorro que era de Michael Harding. Ela me perguntou sobre trocá-lo e disse que já falou comigo no departamento do xerife do condado de Clay. Naquele momento falei, não há motivo, isso depende de você. Se quiser devolver o cachorro para ela, é entre vocês. Não tenho nenhum motivo para dizer que você não deveria devolver para ela ou algo assim, mas nessa conversa eu perguntei para ela, tipo, como você entrou em contato com ela? Porque eu estava tentando entrar em contato com ela desde que estávamos na cena. E aí ela me disse que tinha mandado uma mensagem para Julie. E eu perguntei, para qual número você mandou mensagem para ela? Ou de qual número você recebeu mensagem dela? Era o mesmo número para o qual eu ligava, mas ela disse que a Julie retornou a ligação de outro número. Peguei o número com ela e tentei ligar para conseguir contato. E você conseguiu entrar em contato com ela? Não, aconteceu a mesma coisa com a caixa postal. Agora você chegou a fazer algum tipo de busca na casa de Michael Harding na fazenda? Sim, acho que foi no dia 25 quando fizemos a busca na residência de Michael Harding. E com quem você fez isso? O departamento do xerife do condado de Clay. Claro, bem, esse foi um dos meus problemas desde o início deste caso. Casos, questões de jurisdição, precisava fazer um mandado de busca na casa dele, mas fica em Salina, Tennessee. Eu não tenho autoridade em Salina, Tennessee. Por sorte, o detetive Green conhecia o xerife Boone. Então, contatamos o escritório deles e obtivemos um mandado de busca para a residência. Então, só para todo mundo saber, onde fica Salina em relação a Brooksville? Fica logo ao sul de Berksville. Elas fazem fronteira uma com a outra? Sim. E então, quando você foi para Salina ajudar nessa busca, o que vocês encontraram lá? Nós encontramos aqueles pequenos post-its que estavam espalhados por toda a casa, encontramos isso e também encontramos alguns bilhetes e papéis. Lembro que havia alguns bilhetes relacionados a algo como uma escritura de cessão do imóvel. Havia também um bilhete no telefone do Michael Harding. Era quase como uma proposta para esse divórcio, onde ele sugeria que a Julie fizesse uma escritura de cessão do imóvel para transferir a casa em Sacramento de volta para ele. Mais uma evidência de divórcio litigioso. Sim, senhora. Você falou do celular dele e disse que teria obtido os registros dele no dia 29 também. Recebi os registros a partir do dia 29, quando começaram no PCB, no campo de crime do Lago Carnot. E que informações estavam sendo repassadas para vocês? Bem, a primeira coisa foi que era consistente com o que Natasha Davis e Paul Wilhelm tinham nos contado em suas entrevistas sobre ele ido primeiro lá para consertar o ar-condicionado dela. Você podia ver nas mensagens de texto e nas ligações que entram em contato com ele por causa desse conserto de ar-condicionado.
E então, se você olhar a mensagem de texto onde a pessoa usa o nome James Fraser e dá o endereço na Glasgow Road. E então, se você acompanhar as mensagens de texto, é exatamente o que você esperaria ver. Tipo, é Michael Harding mandando mensagem para ele dizendo: estou a caminho, ou estou a tantos minutos de distância. E aí a pessoa responde: ok. E é exatamente o que você esperaria ver de alguém indo fazer um atendimento de ar-condicionado. Então, analisando essas mensagens de texto, parece que Michael Harding está trocando mensagens com alguém chamado James Bridge. Sim, senhora. Qual o endereço exato onde ele deveria ir para fazer o atendimento? Era o endereço 3619 da rua Glasgow. Era o número deles no condado. Sim, senhora. E você se lembra da data em que ele estava recebendo essas mensagens de texto? Foi no dia 19 de setembro. Você conseguiu confirmar qual número de telefone estava enviando essas mensagens de texto? Sim, senhora. Era o mesmo número de telefone que tinha ligado para Alan Sewell, dizendo ser Bruce Reynolds, da imobiliária Keller Reginald. Era o mesmo número de telefone. Você descobriu mais alguma coisa sobre o telefone do Michael Harding? Acho que não me lembro desse dia em particular. Mais tarde, quando eu estava analisando os dados extraídos do telefone, claro, havia uma série de mensagens entre ele e Julie de Maio, pouco antes de ela pedir o divórcio. E nessa troca de mensagens, ele a parabeniza por ter retirado os $102 mil da conta. Eu entreguei para ela acessar em algum momento, mas ela não leu as mensagens para ver. Então, nessa sequência de mensagens, ele também a confronta, ou a acusa, ou diz algo sobre ela ter ido até a casa, pegado 2 das armas dele e 2 silenciadores da residência. Você conseguiu recuperar alguma arma da casa de Michael Harding em Salina? Não, quando estivemos lá, nunca conseguimos acessar o cofre que estava lá. Ligamos para a empresa de cofres que já tínhamos chamado antes em mandados de busca. Às vezes, esses são procedimentos normais. Você tenta ligar para uma empresa de cofres. Geralmente, é possível validar ou copiar o código de acesso para uso. Algumas empresas de cofres não possuem código de acesso universal, por isso às vezes não é possível abri-los. E o que nós também descobrimos, na verdade, acho que enquanto estávamos no local, é que Julie Harding, na verdade, tinha voado da Califórnia no dia 23. Então ela já tinha ido àquela casa antes de nós executarmos o mandado de busca. Mas pelos registros da Southwest que você viu, ou pelos registros de voo dela, ela não tinha estado lá até o dia 23. Correto, sim. Depois que Michael Harding desapareceu. Sim. Agora, ainda assim, você conseguiu fazer algum contato com Julie? Não. Nós fizemos contato com ela naquele dia, mas foi só quando estávamos terminando de cumprir o mandado de busca. Sue Steb, percebemos que era uma vizinha idosa que morava logo acima na rua. Vimos ela sentada na varanda, então fomos até lá para conversar com ela. Durante a conversa, ela contou que Julie esteve lá e passou a noite com ela. Expliquei de novo a Sue que tentava falar com Julie, pois precisava conversar com ela sobre o marido, essas coisas. Então eu perguntei para Sue: você pode ligar para Julie e dizer que estamos aqui e ver se ela vem até aqui? E foi isso que ela fez. Nós esperamos. Foram provavelmente 20 ou 30 minutos. Achamos que Julie não apareceria porque voltamos à cena. E então, bem quando voltamos lá para a casa que estávamos revistando, vimos Julie entrando na garagem e aí voltamos para lá. Nesse momento me apresentei para ela, expliquei sobre o marido dela, que eu queria sentar e conversar com ela. E ela me disse que já tinha contratado um advogado e me deu o cartão de visitas dela e do Harry. E o que você sabe sobre o cargo dela na polícia? Bem, eu sabia pela ligação anterior, quando ela tinha entrado em contato com a capitã Stotts. Ela era capitã na patrulha rodoviária da Califórnia. E qual era o seu entendimento sobre por que ela ainda estava na Califórnia e Michael Harding estava em Salina? Ela tinha... Então esse é o meu entendimento. Forneça apenas uma visão geral do relacionamento do qual você tomou conhecimento. Então, pelo que eu entendi, eles se casaram em 2019. Pela patrulha rodoviária da Califórnia, você precisa ter 50 anos para se aposentar e ela não tinha 50, mas pelo que eu entendi, eles queriam se mudar da Califórnia.
Eles procuraram várias casas e encontraram uma no Tennessee que gostaram, comprando-a com planos de se mudar para lá quando ela se aposentasse. Michael tinha uma empresa de climatização em Sacramento, então decidiu vender o negócio lá, mudar-se para Salina e abrir sua empresa de climatização ali. Então, nesse período, o que quer que tenha acontecido no relacionamento dela aconteceu. E eles acabaram de novo, eles tiveram conversas sobre divórcio em maio e ela nunca fez isso. Pelo que eu entendo, acho que ela não morava lá, mas ela foi e ficou um tempo em Salina e não gostou de lá, então decidiu que não queria se mudar para lá. Depois descobri na investigação que ela estava afastada por licença médica da Patrulha Rodoviária da Califórnia. E eu acho que, pelo que entendi, lá funcionava assim. Periodicamente, ela tinha que ir a consultas médicas para que eles assinassem ou dissessem se ela estava apta a voltar ao trabalho ou não. Então você disse que agora descobriu que o mesmo número que contatou Alan Sewell fingindo ser Bruce Reynolds é também o mesmo número que entrou em contato com Michael Barney. Sim, senhora. Agora que você tem isso, o que faz com esse tempo com ela? Bem, quero dizer, está bem evidente neste ponto que a vítima foi atraída para lá, atraída para aquele local sob o pretexto de ainda iria fazer um chamado de serviço de ar-condicionado. Começamos executando o primeiro mandado de busca, acho que naquela noite, naquele número de telefone. E novamente, nós já tínhamos, antes mesmo de eu começar a obter informações do telefone de Michael Harding, nós já tínhamos informações de que, obviamente, essa pessoa que está usando esse número está fingindo ser Bruce Reynolds e não é ele. Então, nós fizemos o primeiro mandado de busca naquela noite e acabamos fazendo mais alguns mandados de busca. Na verdade, acho que mais 3 mandados de busca. Sempre que eu fazia um mandado de busca, só pedia informações extras. Incluí informações de localização e a localização mais precisa nos mandados de busca quando fiz os mandados de busca subsequentes. E acho que no último que fiz também pedi informações do assinante, informações do pagador, só para ver se eu conseguia descobrir algo sobre como o telefone foi pago ou como o serviço foi pago. Agora, a Polícia Estadual de Kentucky é a única agência que está investigando esse caso em setembro de 22. Não. Então, como expliquei desde o começo, eu estava lidando com algumas coisas. Primeiro, questões de jurisdição. Eu sabia desde o começo que, em algum momento, eu teria que fazer mandados de busca relacionados à SAB na Califórnia, assim como no Tennessee. Tradicionalmente, pela nossa forma de operar, precisamos de ajuda em outro estado. Contatamos a agência do outro estado, que nesse caso foi a Patrulha Rodoviária da Califórnia. Como ela era capitã na Patrulha Rodoviária da Califórnia, se eu ligasse do nada para lá pedindo ajuda com um mandado de busca ou sobre a Sabina, eu não sei se vou acabar falando com alguém que a conheça, que vai ligar para ela e avisá-la. A Polícia Estadual e seus investigadores querem informações sobre suas contas ou o que eu precisasse. Então nós entramos em contato logo no começo com o FBI para ver se eles poderiam nos ajudar e depois tivemos uma reunião com eles. Acho que na verdade foi no dia 28. Nos encontramos primeiro com o agente Doug Johnson e o agente Derek Stroud. E então eles te ajudaram com essa investigação daqui para frente? Sim. Então durante nossa reunião inicial com eles, eles realmente não... Eles disseram que gostariam de nos ajudar com uma mensagem telefônica ou algo assim, mas indicaram que provavelmente teriam que obter a aprovação do supervisor para poder abrir um caso. Alguns dias depois, avisaram que conseguiram aprovação para abrir o caso e iniciar um processo federal separado. Caso para fins investigativos. Você disse que precisou contatar a Patrulha Rodoviária da Califórnia. Por que investigava Julie Harding? Bem, mas isso quero dizer em poucos dias, quando ela não atende nenhuma ligação nem nada. E então, o problema mais óbvio que Michael Harding tinha em sua vida era o seu divórcio. Então, quero dizer, no mínimo, eu precisava entrevistá-la ou entrevistá-la. E isso ficou bastante evidente desde o começo. Agora, quais registros você obteve dela ou por meio de algum tipo de mandado de busca? Sim, então inicialmente nós apenas emitimos uma intimação para os registros de chamadas dela.
Não lembro o dia exato, mas foi 2 ou 3 dias após o início. Então, uma intimação para registros de chamadas, registros detalhados de chamadas é como nos referimos a eles, mas é menos invasivo do que um mandado de busca. Você está apenas pedindo, basicamente mostra uma lista dos números para os quais a pessoa está mandando mensagem ou ligando, mas não fornece dados de localização nem nada desse tipo. Então, nossa solicitação inicial foi apenas pelos registros detalhados de chamadas. Inicialmente, só voltamos até 1º de setembro. Fizemos a intimação, creio que foi no dia 30, então deve ter sido de 1º a 30 de setembro. E você encontrou alguma coisa nisso? Sim, então começamos a analisar. Analisávamos os números para quem ela ligava e mandava mensagens, tentando cruzar algum nome. Quando estávamos analisando, estávamos verificando os números para ver a quem pertenciam esse tipo de coisa. Então, teve algumas coisas que chamaram a atenção só pelos registros de setembro. Tinha esse número para o qual ela ligava e conversava quase todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. E eram todas ligações de voz, tipo, hoje em dia o normal é as pessoas se comunicarem com uma mistura de ligações de voz e mensagens de texto. Mas nesse caso, o que a gente via era que não tinha mensagens de texto, eram só ligações de voz. E aí o que a gente também percebeu foi que no dia 8 de setembro essas ligações de voz simplesmente pararam. Não teve mais ligações de voz depois disso. Novamente estávamos analisando e observando todos os números das pessoas com quem ela falava. Mas esse número em particular que chamou nossa atenção quando a gente pesquisou, constava em nome de Thomas O'Donnell. Ao pesquisarmos esse nome, vimos que na carteira de motorista ainda constava um endereço de Houston, Texas. Então lembra quando a gente olhou isso e a primeira coisa que pensei foi tipo, eu não conseguia entender, eu fiquei pensando como é que ela conhece alguém de Houston, Texas, com quem ela fala todo santo dia. E aí eu comecei a procurar no Facebook, achei o perfil dele e vi que parecia que ele tinha se mudado para a Califórnia em maio daquele ano. Foi a primeira vez que você ouviu esse nome, Thomas O'Donnell, ouviu esse nome? Sim, senhora. E esse Thomas O'Donnell está sentado agora na mesa da defesa? Sim, senhora. E além do nome, você tinha alguma outra informação sobre ele, além de Houston, Texas? Além disso, a carteira de motorista dele ainda estava registrada em Houston, Texas. Nesse momento, você sabia de algo mais ou tinha outra evidência vinda de Houston, Texas? Não, senhora. Você disse que analisou todos os registros e nenhum outro número se destacou como o de Thomas O'Donnell. Sim, mas então, na primeira análise, a primeira coisa que olhamos foi só até 1º de setembro e depois acabamos fazendo outra, voltamos ainda mais, voltamos até 1º de agosto e foi a mesma coisa. Quando começamos a analisar esses registros, de novo, o mesmo número de Thomas O'Donnell se destacou. E novamente foi consistente. Era a mesma coisa. Você via ligações quase diárias. Às vezes eram 2, 3, 4 ligações por dia. Então, de 1º de agosto até, digamos, o final de setembro ou 8 de setembro, porque provavelmente essa foi a última ligação feita para esses números. Quantas ligações telefônicas entre Julie Hardy e Thomas O'Donnell? Foram mais de 100. Eu não me lembro do número exato, acho que acabamos, pelo que me lembro, indo ainda mais para trás. Acho que o FBI obteve um mandado de busca e voltou mais no tempo. E parece que o primeiro contato entre os dois foi em 1º de julho. E quero dizer que houve 194 ligações telefônicas entre 1º de julho e 8 de setembro. Segundo os registros, Julie Harding falava com outra pessoa com a mesma frequência que com Thomas O'Donnell? Não. Então, que outras informações vocês encontraram depois dos registros telefônicos dela? Registros, e então o mandado de busca que eu mencionei sobre esse celular pré-pago, o número 732, quando começamos a receber os resultados disso, em primeiro lugar, quando analisamos, deu para perceber que esse telefone só foi usado para cometer esse assassinato. As únicas ligações e mensagens de texto desse telefone eram para Alan Sewell e trocadas com Michael Harding. Esse telefone tinha uma ligação para o atendimento ao cliente da AT&T, provavelmente feita na ativação.
mas as únicas ligações e mensagens de texto enviadas e recebidas desse telefone foram para essas duas pessoas. Então essa foi a primeira coisa que notei sobre isso. E também tínhamos solicitado os dados de localização desse celular pré-pago. E então começamos a analisar os dados de localização. Agora, houve alguém que ajudou a mapear esses dados de localização? Sim, então a analista de inteligência, Stacey Kelsey, ela tinha um software de mapeamento no qual ela inseriu os dados. E também com relação à AT&T, pela minha experiência anterior trabalhando com casos nesses registros da AT&T, quando você os recebe no lado direito, ele te dá basicamente coordenadas de GPS, latitude e longitude. Então, uma maneira meio trabalhosa de fazer isso é que às vezes eu simplesmente sento no meu computador, olho os registros da AT&T e procuro um local. Você vê o movimento nos registros ao mostrar diferentes coordenadas. Procuro um local nessas coordenadas, pois o telefone parece ficar parado por um tempo. Como isso aparece nos registros quando o telefone está parado? Se você observar as coordenadas no canto direito, verá que os números mudam sempre, indicando movimento. E então você chega a um ponto em que vê exatamente as mesmas coordenadas por diferentes períodos de tempo. Isso é um indicativo de que ficou parado. Então ela estava olhando para isso e eu também estava só rolando para baixo, olhando alguns lugares onde ficou parado. E aí eu colocava, sabe, a latitude e longitude das coordenadas para ver onde eram esses locais. E também, nessa época, o FBI já tinha me contatado de volta e aberto uma investigação federal. Então, compartilhei esses registros com eles quando os recebi de volta e tive a resposta. Então, eles entraram em contato com a equipe de análise celular deles e eles também estavam analisando os mesmos registros, olhando os dados de localização. Você só analisou os dados de localização, onde ele parou. Identifiquei vários pontos onde ficaram parados, citados para verificar e cruzar registros com outras informações. Um dos lugares que identificamos logo no início foi o Ameristar Hotel and Casino Resort, no Colorado. E também identificamos a posição estacionária em registro público em Fort Smith, Arkansas. E o que aconteceu nesse momento? O que você viu quando esse telefone pré-pago estava parado? Então, detetive Johnson, agente Johnson e agente Stroud, nós conversamos sobre isso, sobre a localização no Colorado. Então, eles ligaram para o Ameristar Hotel and Casino Resort e conseguiram uma lista de hóspedes para o período de tempo que estávamos analisando quando o telefone estava parado. E quando eles conseguiram esse registro de hóspedes, eles me enviaram. Eu imediatamente mostrei para a Stacey Kelsey e então nós dois começamos a analisar. Mais uma vez, ao analisarmos, notamos que o nome de Thomas O'Donnell estava lá. Agora, você disse que analisou os registros telefônicos de Gene Harding e foi você quem encontrou o nome de Thomas O'Donnell nesses registros ou o número dele nesses registros várias vezes? Sim, senhora. O FBI estava ciente das descobertas naquele momento quando eles pegaram o registro de hóspedes em Black Hawk, Colorado? Acho que eles ainda não tinham começado a procurar, eles estavam cruzando os números relacionados a isso. Pelo que sei, eles não sabiam do Sr. O'Donnell nem de nada do caso. Quando você pegou o registro de hóspedes, o que encontrou? Thomas O'Donnell, o nome dele está lá. E talvez eu tenha pulado isso, mas também nos dados de localização, outra coisa que chama a atenção pessoalmente é que, bem, quando olhamos os dados de localização, esse celular pré-pago começa a emitir dados de localização na região de Houston, Texas. Então isso foi outra coisa que percebemos logo no começo. E você lembra a data em que esse celular pré-pago começou a emitir dados de localização pela primeira vez? 28 de agosto. E foi em Houston? Texas. Foi nas proximidades de Houston, Texas. E você também, naquele momento, já sabia que Thomas O'Donnell tinha um endereço associado a Houston, Texas? Sim, senhora. Agora, qual foi a data em que ficou parado em Black Hawk, Colorado? Eu preciso olhar minhas anotações sobre... Foi de 31 de agosto a 2 de setembro. Então, isso tudo foi antes do assassinato? Sim, senhora. Cerca de um mês antes do assassinato de Michael Harding.
Sim, senhora. Que esse telefone pré-pago está começando a emitir dados de localização. Sim? Senhora, e ele está parado em Black Hawk, Colorado. Sim, senhora. E o FBI ajudou a puxar o registro X neste hotel. Sim. Agora você identificou Thomas O'Donnell como hóspede. Sim, senhora. Agora, Qual foi o outro lugar em que esse telefone pré-pago permaneceu no mesmo local? é a casa dos Sweets em Fort Smith, Arkansas. Você se lembra em que data esse telefone pré-pago permaneceu no mesmo local? Isso foi no dia de setembro. Então, depois de Black Hawk, Colorado. Sim, senhora. Ainda antes do assassinato? Sim, senhora. Então o FBI obteve o registro de hóspedes de lá? Sim, senhora. Ok, e você chegou a ver? Sim. Senhora, ok. Acho que ele identificou Thomas O'Donnell no registro de hóspedes por um instante. Neste momento, vou lhe mostrar alguns documentos. Pode verificar os documentos necessários para mim? Desculpe. Bem, este é um registro de hóspedes da Aristar no Hotel Sun Island, Black Hawk. E se você puder ver a tela, você pode fazer. Se você usar o elmo, você pode apontar. Eu concordo, Excelência. Se você quiser, Você quer que eu faça isso ou você faz? tudo bem.